Escândalo internacional. Peninha cancelado, visto cassado e risco de deportação. O mundo está de olho, pessoal. O Brasil e os Estados Unidos estão de olho em um escândalo internacional que está repercutindo fortemente. Não é apenas sobre cancelamentos, é sobre consequências reais que estão afetando pessoas poderosas. Peninha foi cancelado. Mas tem mais. Temos tentativas de homicídio admitidas e pessoas que correm o risco de ser deportadas. Fique comigo até o final para entender tudo isso. O caso Peninha. Primeiro, vamos falar sobre Peninha. Ele está sendo amplamente criticado após zombar da morte do ativista conservador Charlie Kirk. O Charlie Kirk, ai coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Essa atitude gerou uma onda de repúdio público. Mas o mais impactante foi o efeito dominó. O podcast no qual ele participava foi cancelado e patrocinadores rescindiram seus contratos. A primeira porta a bater na sua cara foi da PUC do Rio Grande do Sul. O espetáculo que ele faria lá, Brasil, Pecado Capital, foi cancelado sumariamente. A PUC-RS rompeu o contrato, declarou repúdio às falas dele e lavou as mãos. Aqui, não. Sem polícia, sem processo, sem censura. Só um recado direto. Quem aplaude assassinato não pisa aqui. Patrocinadores como a Traduzca largaram o barco e rescindiram o contrato. Deixaram de dar apoio ao podcast Nós na História. Empresas entenderam o que ele não entendeu. Reputação, honra e empatia vale mais do que qualquer contrato. Esse cancelamento de contrato não é um simples boicote. É uma forma de mostrar que não podemos tolerar declarações tão nojentas sobre a morte de alguém, independente da ideologia. A empresa que o patrocinava não teve outra escolha senão cortar os laços imediatamente. A reação foi rápida e a mensagem foi clara. Ações como essas têm consequências. A situação piora ainda mais. Peninha, em um podcast transmitido para milhões de pessoas, fez uma admissão chocante. Ele confessou ter tentado atropelar um grupo de senhoras em uma manifestação. Tu é imundo, tu é sujo, tu é sórdido e tu não passará. Na minha casa eu apedrejo vocês! Aquelas pedras que caíram lá fui eu que joguei! Bando de filho velha que estavam parados na frente do Abibs, tu deve saber quem tu é, velha. Tu, 5 velha caquética que vão morrer. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas. Pena que não atropelei porque a minha mulher não deixou. Era eu. Manifestação. E o mais assustador de tudo é que ele sorriu ao falar sobre isso, alegando que só não teve sucesso porque sua esposa não deixou. Imaginem o cenário. Ele estava disposto a cometer um crime tão grave simplesmente por estar em desacordo com a ideologia de algumas pessoas. Ele assumiu que tentou matar as idosas porque elas pensavam diferente dele. Isso não é apenas radicalismo, isso é um ato psicopático que foi compartilhado abertamente com o mundo. Repercussão internacional. Agora, vamos para o aspecto internacional da história. Felipe Neto, outra figura conhecida por suas críticas ao governo dos Estados Unidos e figuras conservadoras, foi flagrado em um Premium Outlets, nos Estados Unidos. Isso não seria um problema se não fosse por uma denúncia grave que surgiu a partir desse fato. Felipe Neto, que frequentemente ataca o presidente Donald Trump e outros membros do governo americano, agora corre o risco de ser deportado dos Estados Unidos. O Departamento de Estado está de olho nas atitudes de figuras como Felipe Neto, e essa denúncia pode ter sérias consequências para ele e sua permanência no país. A pergunta é: até onde vai essa intolerância e o controle sobre quem pode ou não estar em solo americano, psicopatia e o duplo padrão? Chegamos a um ponto muito sério agora. Se você critica o governo ou ideologias da esquerda, é automaticamente rotulado de extremista, radical ou psicopata. Mas quando figuras como Peninha admitiram publicamente que tentaram matar pessoas, o que acontece? O silêncio. O duplo padrão é gritante. Enquanto conservadores são silenciados e perseguidos, aqueles que fazem ameaças de morte ou incitam a violência são protegidos. É minha filha que está no Texas. Tu acredita que minha filha está em Austin, no Texas? E pior que está perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali. As redes sociais e os deslizes e excessos aos quais, eventualmente, quase sempre, elas nos incitam e empurram, né?
pois não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico, e eu estou aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. Lamento apenas que eu, de fato, tenha dado combustível para eles, né? Combustível que, incendiando, serviu como cortina de fumaça para que se não se discutisse a condenação, pela primeira vez na história do Brasil, de uma série de militares golpistas. Porém, número 2, 80% dos comentários feitos nas redes deles e nas minhas sobre o tal post repleto de deslizes e excessos cometido por mim são absolutamente desprezíveis, horrorosos, nocivos e, evidentemente, um discurso de ódio, com o qual, de certa forma, eu me tangenciei. Porém, todavia, contudo, dentre esses comentários, digamos que assim, 25%, vamos lá, 30%, foram comentários muito ponderados, equilibrados, feitos por gente que me admira ou admirava, que me segue ou seguia, e eles têm toda a razão. Além do meu círculo íntimo de familiares e de amizades, que também discordaram frontalmente da minha posição. Então é em nome dessas pessoas que eu admiro e respeito, próximas a mim, ou daqueles que me seguem ou seguiam, que eu estou fazendo essa retratação, porque de fato é óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Porém, número 3, não fui eu, mesmo assim, quem tirou o meu vídeo do Instagram, o vídeo polêmico, o post polêmico. Foi o próprio Instagram que derrubou. E acho que agiu corretamente em derrubando, embora, porém, todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema-direita muito mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos, inclusive, pelo criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Porém, número 4, fui eu, sim, que bloqueou os comentários nos posts, não apenas nesse, nos próximos a ele, porque esse nem existe mais, porque se eu nunca dei muita bola, nem para comentários a meu favor, imagina o que eu vou achar de comentários contra mim. Então, bloqueei, nunca acreditei muito nesses comentários, e eu não sou, assim, exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Porém, número 4, 5, mesmo sendo um autocrata, uma das coisas mais patéticas foi que nesses comentários deles eu sou tido como militante comunista, militante de extrema esquerda. E eu acho que é o momento da esquerda fazer um disclaimer, né? Dizer assim, não, esse cara nunca foi nosso. Até porque algumas das primeiras polêmicas que eu me envolvi na vida, até antes do advento das tão nocivas redes sociais, foi justamente com a esquerda e não com a direita. Então eu dou todo o direito da esquerda a dizer, ele não é nosso, porque eu não sou. Porém, número 6, das coisas mais ridículas e patéticas que aconteceram foi eles envolverem os Estados Unidos nessa questão. Mandando mensagens para o Marco Rubio, para o Donald Trump, para a embaixada, para o consulado. Então eu quero dizer que eu não tenho a menor intenção em ir para os Estados Unidos nesse momento, mas quero dizer também que esse governo nefasto e nocivo vai cair. Vai cair algum dia. E eu tenho relações bem sólidas com os setores progressistas bem importantes dos Estados Unidos, e quando eu quiser voltar nesse país que foi tão importante na minha vida, eu voltarei assim que esse governo, se é que ele vai chegar ao fim, tiver sido encerrado. E o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme, e pelo assassinado também. Esse é o momento que estamos vivendo. A liberdade de expressão está sendo construída sob uma visão seletiva, onde uns têm direito de odiar e até incitar violência, enquanto outros são calados e caçados. E o pior de tudo, essas pessoas permanecem impunes. Estamos vivendo um momento muito sombrio. O duplo padrão está mais visível do que nunca. Quando um conservador se manifesta, é rotulado de radical, extremista.
Mas quando figuras da esquerda cometem crimes graves e desprezam a vida humana, elas são ignoradas, ou até aplaudidas. O que precisamos entender é que a justiça não pode ser seletiva. A partir de agora, o mundo está observando, e devemos estar atentos ao que está acontecendo com nossas liberdades e direitos. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam a verdadeira face do extremismo e da intolerância. Se você concorda, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando a luta pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos no Brasil e no mundo. O futuro da nossa democracia está em jogo.